É um livro muito militar, digamos assim, na medida em que fala sobre a guerra de guerrilha. É um tipo de guerra que você precisa de pequenos grupos que vão se infiltrando vagarosamente nos territórios inimigos, criando dificuldades para esse inimigo, para permitir que tropas mais avantajadas consigam avançar e aí ocupar território. Esse tipo de guerra é uma guerra lenta. O romance vai dar um pouco conta disso, porque parece que não há ações bélicas acontecendo, apesar de haver alguns ataques por parte de guerrilheiros ou por parte do exército português, mas é como se fosse uma guerra congelada, porque há muito tempo para a conversa durante a narrativa. Todos os guerrilheiros param para pensar muito. Eu acho muito interessante isso. E quando se está em situação de guerrilha, em situação de guerra, não se pensa, não se tem esse tipo de reflexão, porque é matar ou morrer. O comandante é um homem pacífico. Ele rejeita as atitudes extremas que a guerra impõe. Ele sempre se coloca como alguém que questiona. Nesse aspecto, Pepe Tela, quando confere essa característica singular a esse grupo de guerrilheiros, principalmente ao seu comandante, ele está querendo dizer, não, nós estamos indo à guerra, mas nós não queríamos ter ido à guerra. Tudo poderia ter sido diferente. Da tradição literária do século XX, coloca em questão o narrador onisciente, onipresente. Ele tem uma verdade, ele tem um compromisso de transmissão da sua verdade, que é uma característica fundamental de uma literatura tradicional, e que começou a ser questionada durante o século XIX, como acontece, por exemplo, na forma como Machado desenvolve do Brás Cubas. A pulverização do foco narrativo, apesar da existência desse narrador onisciente e onipresente, é uma forma de dizer, olha, duvidem até do narrador onisciente. Que no caso de Mayombe, os vários narradores estão compondo um quadro muito complexo da situação de guerra. Não haveria como ter uma única voz a falar sobre todas as operações, né, sobre tudo o que acontece no espaço da floresta. Mayombe, você tem essa experiência desse espaço absolutamente estranho que é a selva. A maior parte dos personagens vieram de espaços urbanos. Aquela selva é o contato com aquilo que eu chamaria de alteridade, e alteridade absoluta. E no contato com a alteridade absoluta, nós descobrimos completamente outros. E esse espaço me transforma. No que ele me transforma? Ele me transforma, ou pelo menos a experiência da guerra tem que me naquele espaço, por aquele espaço, através daquele espaço, tem que me transformar num outro. E que outro é esse? É aquilo que estava colocado nos programas partidários da esquerda do século XX, especialmente daqueles alinhados à União Soviética, especialmente o MPLA. Vai ter isso como um conceito de homem novo. O que é ser esse homem novo? É o ser um indivíduo capaz de descobrir uma nova dimensão na relação entre os seres humanos, não mais estabelecidas por uma hierarquia baseada numa tradição. No caso de Angola, aquilo que eles denominam de tribalismo, que são as tradições que mantiveram os vários grupos étnicos que formavam a população angolana separados e lutando, de alguma maneira, completamente desarticulados contra os portugueses. Ser esse homem novo é descobrir a sua condição de angolanos, no fim das contas. E esse homem novo vai viver a realidade do socialismo. Para se viver a realidade do socialismo, é preciso abandonar uma série de experiências de uma outra sociedade que se quer deixar para trás. Todas essas transformações seriam fundamentais para o nascimento de uma nação efetivamente liberta. Um homem novo veio da mata de armas na mão. Não é soldado de profissão, não é soldado de profissão. É guerrilheiro na sua aldeia, a mãe o diz. De uma fazenda faz um país, de uma fazenda faz um país.